nós ouvimos constantemente das pessoas que ninguém é melhor do que ninguém, que as pessoas são todas iguais. Contudo, a existência de santos mostra a falsidade dessa afirmação. Mas o que é ser melhor do que o outro? Seria estar mais pleno da natureza humana? Nesse sentido, seria correto dizer que uma pessoa profundamente imoral possui a natureza humana apenas em potência, mas não em ato? Olha só. Primeiro, não. A pessoa tem a natureza humana em ato porque possuir uma natureza é o que te constitui no ser. Não é isso? O que a gente tem que diferenciar é que existe uma diferença entre a natureza e a perfeição dessa natureza. A gente recebe a natureza por um ato e recebe a perfeição da natureza por outro. Não é isso? A gente não recebe no ato mesmo da nossa natureza, no ato mesmo de receber a natureza ou de ser concebido como ser humano, a perfeição do estado humano. Olha só, em que consiste ser melhor do que o outro? Ou, quer dizer, as pessoas são umas melhores do que as outras ou ninguém é melhor do que ninguém? Veja bem, nós vivemos numa era de consciência espiritual e moral grosseira, não é isso? Então, quer dizer, as pessoas, elas são assim, não, ou ninguém é melhor do que ninguém, ou um é melhor do que o outro. Olha só, ninguém é melhor do que ninguém. Tem dois, vamos dizer, dois aspectos em que isso é verdadeiro. Ninguém é melhor do que ninguém quando comparado com Deus. Certo? Os santos insistem, olha, é todo mundo igual, nesse sentido. Certo? Olha só, diante de Deus, meu filho, você, o São Francisco e o pior dos pecadores, bem, são apenas criaturas. E nesse sentido, assim, os santos sabem que não existe uma diferença intrínseca entre ele e o pior dos pecadores. Ele sabe que de algum modo seria possível, é possível que ele estivesse exatamente na mesma condição que o pior dos pecadores. E estivesse contente de estar lá e de ir para o inferno. Entendeu? Quer dizer, o santo sabe disso. Nesse sentido, os homens são todos iguais. Está claro, hein? Quer dizer, não existe ninguém que nasce com uma natureza tal, ele possa garantir a sua própria salvação, ou a sua própria santificação, ou a perfeição da sua existência. Tudo que nós temos é recebido de Deus. Nesse sentido, está certo. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo é igual. O que não quer dizer que as pessoas não sejam realmente diferentes. Não é isso? Olha só, basta, assim, você saber se as pessoas são diferentes ou não. Assim, olha, se você é uma pessoa que não tem problemas financeiros, finja que você tem e vai de amigo em amigo pedir dinheiro emprestado. Aí você vê que as pessoas são muito diferentes. Não é isso? Então, a igualdade, vamos dizer, metafísica ou espiritual profunda, nesse sentido, entre os homens, não cancela as diferenças morais evidentes. Não é isso? Então, uma pessoa pode ser melhor que a outra em vários sentidos. Primeiro, uma pessoa pode ser melhor que a outra no sentido da competência. Ela pode saber fazer uma coisa que a outra não sabe fazer. E, ora, nesse sentido, ela é melhor. Não é isso? Por quê? Porque um mecânico é uma pessoa, um professor é uma pessoa, um advogado é uma pessoa. Segundo, ela pode ser melhor no sentido justamente dos hábitos ou das virtudes. Não é isso? Você vê que tem certas pessoas que têm o hábito de fazer o bem, que normalmente elas fazem o bem e elas são melhores do que os outros. Aliás, existe uma coisa perversa nos nossos tempos, uma espécie de perversão moral profunda nos nossos tempos, que é a tendência a quando uma pessoa é evidentemente melhor que as outras do ponto de vista moral, você fica procurando o dia em que ela comete um erro ou um pecado ou uma maldade, para dizer, tá vendo como ela é igual aos outros? Tá vendo uma vírgula, meu filho. Porque é assim, olha, vou te explicar, é assim, moral é que nem ganhar dinheiro. Se os caras sabem assim, ele faz um negócio hoje, ele tem lucro, outro ele tem lucro, outro ele tem lucro, outro ele tem lucro. Aí ele faz um que ele tem prejuízo, e ele saiu ganhando mais do que o outro que hoje ele tem prejuízo e um dia dá lucro, você entendeu? Então assim, a pessoa você julga do mesmo jeito. O cara não, ele é bom, é justo, ou fraquejou, você fecha os olhos, você entendeu? É assim que você tem que julgar as pessoas. Porque você tem que julgar o caráter da pessoa como um todo. Certo.
Uma pessoa melhor do que as outras no sentido moral, ela não precisa ser irrepreensível sobre todos os aspectos e em todos os atos. Isso é ridículo. Você entendeu? Você não é assim, olha, eu te digo uma coisa, Deus não vai chegar para São Pedro e falar, pô, você é o cara que me negou 3 vezes, vai pro inferno. Ele fala, não, você é o cara que fora isso aí, fez tudo do jeito que eu falei. Então tá aqui a chave do céu para você. Você entendeu? Deus julga assim porque esse é o jeito correto de julgar. É como, olha só, tanto é assim que você deve considerar o próprio Deus. Porque quando você considera Deus abstratamente, em geral, você pensa, Deus infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio. Aí acontece dá uma coisa errada na sua vida, você, pô Deus, por que você fez isso? Entendeu? Bom, você também tem que julgar Deus assim, pelo seu caráter global. Certo? E não por cada circunstância. Percebe? Com os homens é a mesma coisa. Olha, você aprende muita coisa sobre esse negócio da natureza humana. Assim, senta numa sala com 10 crianças, 5 crianças, então ele fica vendo o comportamento delas. Você senta hoje, amanhã, com as mesmas crianças. Amanhã, depois de amanhã, depois de... Aí você aprende muita coisa sobre eles. Sobre o ser humano. Porque gente adulto é que nem criança, entendeu? É a mesma coisa. Não é muito diferente. Assim, hoje a gente tem uma tendência a dizer, não, existe uma diferença essencial, absoluta e total entre a infância e a idade adulta. Mas não é bem assim. Existe assim, um desenvolvimento progressivo. Claro que você tem algumas características no adulto que não tem na criança. Mas as tendências gerais são as mesmas, entendeu? Você pega umas crianças e pega assim, não, é assim. Ele faz 3 maldades, depois ele faz uma coisa certa. O outro faz 3 coisas boazinhas, depois faz uma coisa errada. Entendeu? O outro é assim, ele tem medo de tudo. Ele é tímido para fazer o bem e tímido para fazer o mal. E você avalia as crianças e você corrige elas, não somente de acordo com um ato, mas de acordo com a repetição dos atos. De acordo com a tendência dos atos. Então é assim, não, tem a criança mais boazinha, tá bom, o que a gente faz? Dá mais responsabilidade para ela aprender que ela também é falível. Cobra mais dela. O outro é mais malzinho, você corrige com mais firmeza. Você entendeu? Você observa isso. Você observa que às vezes assim, o sujeito faz uma coisa errada, mas peraí, ele fez 10 certas antes. Eu vou esquecer, eu não vou olhar não. Então assim, elas podem ser melhores nesse sentido, quer dizer, melhor no sentido moral. Terceiro, elas podem ser melhor em uma ou 2 virtudes, elas podem ser excelentes em uma ou 2 virtudes. Não é isso? Pode ser o sujeito, não, o sujeito aqui é o maior pecador, mas ele é também dá muita esmola. É o maior pecador, mas ele reza 6 horas por dia. Então a pessoa pode ter uma virtude. Não é isso? É muito difícil, olha só, é impossível a pessoa ter uma virtude em alto grau, certo? E ser explicitamente maldosa nas outras. Aí é uma falsa virtude. Assim, não, que nem assim, não, tem um traficante de drogas aqui, mas ele cuida bem da sua família. Vai tomar banho. Entendeu? Não quero saber. Então vai você e a sua família para o inferno. Então isso não acontece. Mas é possível uma pessoa que tem poucas virtudes em número, mas em alto grau, e no resto tudo, ela é só uma pessoa mediana. Também é possível esse tipo de pessoa. Ela é melhor naquela virtude. Aí você tem que reconhecer isso aí. Certo? Por último, é possível você sempre estar em contato, sempre se tratar do caso de uma pessoa que Deus elevou. Um santo, ou uma pessoa espiritualmente elevada. Certo? Quer dizer, uma pessoa a quem Deus concedeu graças especiais segundo o seu sapientíssimo juízo. Essas pessoas são evidentemente melhores do que as outras. Mas não, foi Deus que deu. Olha, foi Deus que deu, mas deu, entendeu? O que é bom, é bom. Entendeu? Se Deus assim, não, olha que Deus transformou Moisés, Deus deu a lei para Moisés. Bom, Moisés automaticamente passou a ser melhor do que eu. Por quê? Porque o juízo de Deus é melhor do que o juízo do homem. Não é isso?
Então, a pessoa pode, aparentemente, certo, sobre todos os aspectos, possuir só virtudes medianas, mas você percebe nela, evidentemente, a operação do Espírito Santo, graças do Espírito Santo. Certo? Ora, esta pessoa tem que ser respeitada como uma pessoa melhor, porque Deus está elevando ela. Então, nesse sentido, olha só, nada disso anula a igualdade fundamental. Tanto que o maior dos santos, ele vai te tratar como um igual. Ele vai te tratar como um igual. Certo? E mais ainda, se ele te tratar como um igual, o santo ele te trata como um igual, mas é o seguinte, o santo sempre desperta o elemento de soberba que há em cada um de nós. A gente sempre vai achar que ele está se achando melhor que os outros. Sempre, sempre, sempre. É inevitável. Se a proximidade com Deus é a proximidade com o juízo. Então, num certo sentido, então, assim, olha só, a expressão seria estar mais pleno da natureza humana? Sim e não. Essa é uma expressão que você pode interpretar em muitos sentidos. Quer dizer, a pessoa na prática, que olha só, ou ela, certo, se exercitou em obter hábitos e comportamentos que são objetivamente melhores, aos quais tende a natureza humana como um fim de perfeição, certo? Ou ela pode ter recebido isso naturalmente ou sobrenaturalmente, certo? O que importa, assim, são melhores do que as outras, certo? As pessoas, em última análise, certo? As pessoas que pelo seu comportamento, pela sua natureza, pela sua inclinação, pela sua história, certo? Possibilitam que a gente mesmo se domine, aprenda a se dominar, passe a gostar de se dominar ou de se transcender.